Saudações a todas e a todos. Continuando a nossa aula sobre a ditadura militar, nosso assunto dessa aula será a economia durante um dos problemas econômicos herdados pelos militares após a golpe que depois o presidente constitucionalmente eleito João Goulart foi um cenário de inflação alta, na casa aí dos 35% ao ano. Então, a precarização dos salários, o arroxo salarial, custo de vida alto, inflação, né? O poder aquisitivo da população de baixa renda cada vez mais diminuído. Também esse foi um dos motivos que os militares falaram, né, a respeito de tomar o poder. Então, uma das medidas tomadas pelo governo Castelo Branco foi combate à inflação, mas mediante o quê? Mediante o arroxo salarial e a entrada de capitais, a facilitação da entrada de capitais estrangeiros no Brasil. É aí que nós vamos conhecer o tripé ou as bases do crescimento econômico durante o regime militar. Eu compartilho com vocês já o PowerPoint para a gente e aí seguindo esse roteiro para vocês entenderem bem. Então está sendo postado aí para vocês aí, né? Essa chamada milagre econômico brasileiro, nós vamos falar sobre ele daqui a pouco. Então, qual que é as bases dessa economia durante o governo dos militares? Tanto do governo Castelo Branco, quanto do governo Costa e Silva, quanto do governo Garrastazu Médici, né? Então, o Estado atuava através das Forças Armadas no controle social e um grupo de tecnocratas na modernização administrativa, ou seja, diminuindo a burocracia estatal, privilegiando os investimentos de capital internacional, capital nacional associado a esse capital estrangeiro. Então, veja, nessa base está a intervenção estatal, o crescimento, coloca aí, né? Crescimento da atuação do Estado na economia. A presença maciça do Estado na economia, né? A grande dívida externa, ou seja, o grande investimento de capital estrangeiro, quando o governo ampliava e muito a dívida externa para as grandes obras, para justificar o regime, a grande propaganda, né, pelo regime. O regime estava dando certo, por isso que até hoje muita gente fala: eu tenho saudades do tempo da ditadura, eu quero a volta da ditadura. Certamente foram aqueles induzidos, né, por essa maciça propaganda, né, que só falava o engrandecimento do regime, né, exaltando o nacionalismo, o civismo, o Brasil, e rejeitando todos aqueles, marginalizando todos aqueles que fossem contrários aos interesses desse grupo, especialmente o grupo de militares e o grupo da burocracia, da burguesia nacional, né, entreguista, já associado ao poder desde aí o final dos anos 60. Então, você tem uma economia entre militares, tecnocratas, empresas internacionais e a burguesia nacional associada, que incluía banqueiros, industriais, exportadores e uma nova classe média ascendente. Quem são essas
nova classe média ascendente? Um corpo de especialistas, especialmente engenheiros, administradores, né, economistas, que começavam a chegar e ascender aí dentro dessas empresas, especialmente empresas do Estado, as grandes estatais, Petrobras, Furnas, as empresas de energia, as Embratel, a Telebrás, né? E assim por diante. Bom, Nuclebras, estamos começando, né? Sistema nuclear brasileiro. Então, tudo isso englobava essa nova classe média ascendente, né? E, a partir daí, aliados a um arroz salarial e ao trabalho precarizado e mão de obra barata para essas empresas, não é isso? E grandes investimentos públicos, mais o privilégio do capital internacional, o Brasil alcança índices de desenvolvimento em torno de 10% ao ano, o que foi chamado milagre econômico brasileiro, né? E sustentou essa economia aí 69, 70, 71, 72, dando sinais de esgotamento em 1973, já com a crise, a grande crise do petróleo, né? Quando Israel entra em greve, em guerra contra os países árabes, os Estados Unidos apoiam Israel contra a Liga Árabe, os árabes criam a OPEP, né, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e impõem novos preços ao barril do petróleo, dobrando, em determinado momento, triplicando o preço do barril do petróleo, o que fez com que essas economias dependentes de energia, como era o Brasil à época, né, sofresse aí um trauma muito grande na sua economia. E começava, então, a surgir os efeitos desse grande chamado milagre econômico, né? Porque ele concentrava a riqueza em poucos, exportava capitais, a dívida externa crescia, o Estado brasileiro endividava e a relação em relação às políticas públicas não existia nenhuma, a não ser aquelas, né, superficiais. Eu cito, por exemplo, o Movimento Nacional contra o Analfabetismo, o Movimento Nacional para a Alfabetização, chamado de Mobral, Movimento Brasileiro para a Alfabetização, né, que bastava o indivíduo assinar o nome ou copiar o nome, que ele já era considerado alfabetizado. E aí você vai criar, os índices de analfabetismo caem expressivamente, mas não refletem em nenhum momento uma situação de fato de combate ao analfabetismo, né? Então, embora tivesse muito emprego nessa época, havia uma vigilância constante sobre os movimentos sociais, que foram todos, né, basicamente extintos ou colocados na clandestinidade, aliado a uma política de baixos salários, mas e de mão de obra precarizada, né? O Estado passa a investir muito em propaganda e em obras públicas. Eu cito para vocês, por exemplo, a construção da Itaipu Binacional, né? Uma usina hidroelétrica que, à época, foi a maior obra do mundo, né? A construção da Transamazônica, que não deu em nada, porque gastou milhões, enterrou milhões de dólares na floresta amazônica. A construção da ponte em Niterói, que foi também uma das obras mais importantes do mundo, aí por volta de 70, 74, quando ela foi inaugurada. Então você tinha assim grandes, né, investimentos do Estado, ampliação de rodovias, a construção de rodovias e assim por diante. Mas empregos precarizados, mão de obra barata e salários arrochados. Isso tudo vai refletir no final de 73. Em 73, o governo Médici, né, termina o seu mandato e vai assumir o governo
o general Geisel, né? Ernesto Geisel. Então, a missão do Ernesto Geisel, segundo os militares, era fazer a chamada abertura política, porque, especialmente setores marginalizados da oposição, já não toleravam mais aquela situação, né, de repressão, né, de sufoco na imprensa, né, de censura. Aquilo já não, a sociedade começava, a própria imprensa começava a dar sinais de esgotamento. Esses mesmos veículos que apoiaram, né, aí, em princípio, em 64, o golpe militar, agora eram vítimas desse próprio regime. Aqueles políticos que apoiaram e fizeram parte do primeiro momento do regime militar, da ditadura militar, sofriam agora perseguição desses militares, porque a ditadura é um processo que cada vez ele vai mais se acirrando, né? Mais pressionando a sociedade, na medida que se veem com poderes, né? Com plenos poderes. Quanto mais aumenta o poder, mais aumenta a pressão social. Volto um pouquinho a dizer para vocês nessa propaganda maciça, porque foi utilizado, inclusive, o título mundial da Copa do Mundo, né? O título da Copa do Mundo de 1970, como um feito do próprio Estado, né? Quando o próprio presidente Carlos Drummond de Médici interferiu na escalação da seleção, né? Então, músicos foram cooptados para cantar sobre esse momento de um Brasil que crescia, né? Para frente, Brasil, esse é um país que vai para frente, né? Brasil, ame-o ou deixe-o, slogans que eram veiculados nos principais veículos de comunicação. A televisão agora é o grande veículo de comunicação de massas, né? Então, essa grande e forte propaganda. E, ao mesmo tempo, a desqualificação daqueles que faziam a oposição, né? O Brasil está à caça dos terroristas, esses que não amam o Brasil devem ser expulsos do Brasil, e assim por diante. Voltando à abertura política, essa abertura, segundo os militares, deveria ser uma abertura lenta, gradual e segura. Explicando para vocês o que é isso. Lenta porque ela teria etapas a ser cumpridas, não é isso? Gradual na medida que a sociedade fosse assimilando. Não, lenta porque num tempo maior, né? Não seria de uma hora para outra, levaria algum tempo. Gradual porque ela cumpriria etapas. Vamos fazer uma abertura aqui nesse setor, nesse setor, nesse setor, até nós fazermos a abertura total. E segura no sentido de resguardar que esses militares não fossem julgados pelos seus crimes de tortura, de prisão, de mortes, de exílios, de censura, de perseguição. Então, haveria a garantia para esses militares, né? Então, o general Geisel assume no início de 1974, já com uma crise do petróleo assolando, não só o Brasil, mas como o mundo. Então, as reservas que o Brasil tinha se esgotam rapidamente e o Brasil passa a pedir empréstimo para manter o país rodando, no sentido literal da palavra, né? Nas eleições de 74, a oposição consentida do MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, tem uma votação expressiva. Então, o general Geisel passa a perseguir, né? Volta aquela questão, ele era um sujeito que foi um dos grandes responsáveis pela tortura no Brasil, né? Então, cassação de mandatos, em 77 fecha o Congresso e, utilizando dos artifícios do AI-5, lança em 77 o pacote de Abril, né? O que dizia o pacote de Abril? Uma reforma do judiciário, que eu explicarei mais à frente para vocês, as eleições indiretas para governadores de estado e o mandato biônico para um terço do Senado Federal. O que significa isso?
um terço do Senado ficou a cargo do governo indicar como senador para contrabalancear a eventual vitória da oposição ou do MDB, né? E ampliou o mandato presidencial para 6 anos. Essas foram as prerrogativas do pacote de abril de 77. Tudo isso com o Congresso fechado, né? Já em 77 também começam as grandes greves, né? A imprensa se insurge contra a censura, os jornais, a Folha de São Paulo, o Globo, né? O Estado de São Paulo, já começam a se insurgir contra a censura e a publicar matérias, né? Especialmente quando da morte do jornalista Vladimir Herzog, que virou um marco dessa abertura política ou desse fim da censura, porque o Vladimir Herzog era um jornalista da TV Cultura, né, do estado de São Paulo, e ele foi chamado ao Centro de Operações de Defesa Interna de São Paulo, né, na sede daqueles bairros ali no centro, e ele é convidado a ir lá para dar um depoimento, e ele, 2 dias depois, os ditadores, né, os militares, fotografaram ele e entregaram ele estava enforcado nele e disseram que ele havia se suicidado dentro da cela. Olha, ninguém sabia que ele nem sequer tinha sido preso. Naquele mesmo momento, a Catedral da Sé, através do seu bispo, né, faz uma missa e começa a denunciar aquilo que ele já tinha conhecimento, Dom Evaristo Arnes, né? Ele já tinha conhecimento dessas torturas, etc. Ele denuncia isso numa missa campal, em homenagem ao corpo mortis do Vladimir Herzog, e a partir daí a imprensa começa a, a soltar os desmandos da ditadura, né? Para piorar essa situação para os militares, em 77 insurge as grandes greves que assolaram o governo. Na minha concepção, aquelas que destruíram, de fato, o regime militar no Brasil. Foi a greve dos metalúrgicos do ABC Paulista, maio e junho de 1977, que começam exigindo uma melhoria salarial, o arroxo salarial, né? A grande liderança desse movimento será Luiz Inácio Lula da Silva. Quando eu falo do ABC Paulista, eu quero dizer ABCD, porque são 4 cidades que compõem ali o entorno, né, considerado ABC Paulista, Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema, né? Então, as grandes greves começam, e aí, no segundo momento, num quarto momento, nós vamos continuar falando aí dessas greves e caminhar para o fim da ditadura militar no começo, na primeira parte dos anos 80. Saudações a todas e a todos. Tenham todos uma boa semana.